Preciso perder uns 10 quilos, eu tô muito gordo, muito gordo. Eu tô no efeito sanfona bom aí, que é, o cara vê um vídeo lá, quem é a vítima, 2022 eu tô magro, 2025 entra o gay, como que é, você não é gay, Você, né? entendeu? Eu fico nessa, daí o próximo vai ficar intercalando, assim, vão me achar tipo Christian Bale, que ele fez, acho que é o Maquinista, que chama, não lembro como é o nome do filme. Que tá super magro. Pele e osso, daí ele faz o Batman, Uhum. entendeu? Daí ele faz aquele que ele é o, chama Vice, se eu não me engano o nome do filme, que ele faz o vice-presidente dos Estados Unidos, que daí ele tá muito gordo. É gordão. Ele tá, sei lá, com 150 quilos. Então eu tô nesse efeito aí. É que é a dedicação, sua dedicação para o papel. Estamos começando aqui um novo quadro aqui no Vale Humor, um episódio piloto desse quadro, que eu gostaria de chamar de Estragando a Piada. Pode ser um nome interessante, que a gente vai basicamente comentar sobre os vídeos que foram postados nessa última quinzena, nesse último mês. Os vídeos do que seria, sei lá, a quinta temporada do Vale Humor postados até o momento foram Quem é a Vítima e Você Não é Gay. Vamos falar por ordem de publicação, que é o Você é a Vítima. Quem é a vítima? Eu misturei o nome dos dois vídeos, sabia? Você não é a vítima. Enfim, esse roteiro, ele foi escrito há bastante tempo atrás e gravado há muito tempo atrás também. A gente gravou em 2022, né? Ele é de um período ali perdido no tempo do Vale Humor, que é bem quando o Pedro entra no Vale Humor. O Vale Humor ele começa em 2013, daí 2016, a gente faz a primeira temporada, lança os vídeos e tal, segunda, terceira temporada. Daí o Pedro ele entra pro projeto. O projeto afunda. O projeto afunda, o projeto para de acontecer. E a gente tinha gravado algumas coisas naquela época que não foram publicadas, elas ficaram aí na gaveta. Mas para quem participou desse período, eu não joguei fora, porque, né? Tá aí os vídeos estão entrando, eles vão entrar. Então, quem participou de gravação lá em 2022, fica atento aí que em algum momento pode ser que entre um vídeo seu ou não, porque se não entrar também pode ser que o vídeo tenha ficado ruim e tenha sido descartado. Para que a pressa? Sim. A arte é uma coisa que você faz, né, com calma. E eu acho que um dos motivos desse vídeo, que é o Quem é a Vítima, que na verdade também tinha outro nome, isso é uma curiosidade dos dois vídeos que a gente vai comentar. Ele chamava Ausência de Vítimas, originalmente. E eu mudei para Quem é a Vítima, nessa reta final aí, antes de publicar. Eu acho que pode ter me incomodado na época, eu não ter gostado. O nome. Não o nome, na edição, assim, ter assistido lá e tipo... E achado que tava fraco, É. menos do que você imaginou. Eu acho que ainda tá mais ou menos... Isso, hoje, como é que Acho você que- sente? Não pode falar essas coisas assim, né? Não Pode, pode falar por que desse não? jeito assim também, não pode. Não dá, não tem como. Mas me incomodava um pouco. Eu acho que o roteiro me incomoda num certo sentido, assim. Eu acho que eu tive que entender melhor o roteiro, sabia? Às vezes acho que a expectativa, a gente escreve, lê, a expectativa é mais legal do que na verdade ele é, ou do que a gente conseguiu fazer ele depois audiovisualmente. Audiovisualmente não está à altura da expectativa que você tinha quando escreveu. Pode ser. Ele é um roteiro que ele tá num formato raro de se ter no Vale Humor, que é um roteiro com mais de uma cena, né? A maior parte dos roteiros que o Vale Humor usa são roteiros de uma cena só, que é intencional para facilitar a gravação. Ele é um vídeo de quase 3 minutos, que você tem 3 locações diferentes, que foram gravadas em dias diferentes e tudo mais. Então ele tem uma complexidade maior do que o Vale Humor costuma utilizar. E daí entra um ponto assim, acho que um pouco dessa cobrança de não achar que tá tão legal é essa exigência de, putz, é um roteiro que demandou um esforço maior, né, para fazer. Então você fica naquela, putz, tem que realmente valer a pena, compensar. Mas eu acho que foi bom porque as pessoas comentaram muito bem. Esse foi um vídeo que as pessoas mandaram muitas mensagens falando assim. Tem comentários. Tem comentários. A gente já leu os comentários, né? Então, é ali, gente. Tá passando aqui, não sei, eu não vi os comentários. Então, vamos ler agora. Isso é uma Vamos coisa que acho que a gente pode fazer nesse quadro aqui. Que Se não tiver, a gente inventa. Inventa. Né? Claro. Inventa. A gente inventa mesmo, a gente cria um perfil, entra lá e comenta.
Ou então você aí que queira muito aparecer nesse programa, se você comentar aqui, talvez você apareça, entendeu? A sua chance de ter toda essa visibilidade. Isso, exatamente. Vamos ver os vídeos. Quem é a vídeo? Vamos ver. Comentários. Mas vamos ler só os mais interessantes aqui, assim. Vamos ler uns 8. Não que tenham 8. Sim, claro, não. Os 8 melhores. Os 8 melhores. E tem uns que você pode de ler, que é tipo só uma mãozinha assim, tipo, tipo comemorando, assim, sei lá o que isso significa. Eu acho que eu não sei se é palma, se já tem uma mão só, né? É um lado só da mão, assim. Uma pessoa deficiente. Isso, que só tem uma mão, ela bate uma pessoa PCD batendo palma, tentando bater palma. Então, ó. Eu tô de óculos, tem problema? Não, sem problemas. O estilo Mário Bortolotto. Tem um comentário que é poder ao povo. E um dedinho assim. Só que esse comentário é feito por uns atores do vídeo. Mas tem coisa que eu já gravei que a pessoa. Tem coisa que eu gravei, filme meu, que ganhou prêmio e o ator não viu. Então assim. Esse aqui o cara, assim. Tá ótimo. E ele esperou 3 anos para poder se ver. Então faz sentido vir comentar. E essa mãozinha também tem alguns sentidos, né? No lugar do mundo que você estiver, exatamente. Tem um sentido diferente. Nos Estados Unidos é ok, beleza, legal. Então, tem isso inclusive naquele filme, não, olha só, eu vou citar Tarantino. Porque o pessoal trata essa cena como a maior genialidade do cinema, né? O maior roteiro de todos os tempos é naquele filme Bastardos Inglórios, que o maluco descobre que o outro é nazista, porque ele pede cerveja fazendo assim e o outro faz assim. Porque supostamente, eu não sei se é verdade, na Alemanha é assim que pede, não sei como é que pede, assim, que pede. Eu nunca lembro se esse aqui é o alemão e esse é o judeu ou vice-versa, mas eu sei que um é um, o outro é outro. Talvez seja ruim fazer a piada aqui e dizer que a gente vai gravar, porque de repente vai ficar tipo meio, né, se a piada já foi feita aqui, mas devia ter uma boa premissa, o cara no bar, e daí ele fala assim, que ele quer comer um cu. E o outro, aquilo é ok. E na verdade ele quer comer um cu. E daí desenvolve alguma coisa desse tipo, assim. No genial. Final, e no final vai ter um tiroteio, todo mundo morre. Não sei. Mas tem que conseguir chegar nisso no final. Vamos escrever isso roteiramente. Tipo, o cara faz sinal pro outro assim, ele pensa, tá tudo ok. E na verdade era assim, eu vou comer um cu. E daí no final tem um tiroteio e ele não é avisado porque ele achou que era comer um cu. Porque ele achou que ia comer um cu. Dá uma boa premissa isso aí. É bom. Então, vamos fazer um quadro então assim, a gente está construindo roteiros. Pode ser. A gente constrói todo o conceito todo assim. É bom e que você gravar. na câmera. Depois grava também. Então, não tem graça, nenhum por isso que o piada vai ter graça. Destruindo a piada faz sentido. Isso que é legal. Mas enfim, abraço aí pro Thiago Trindade, que é o ator que comentou aqui no vídeo. E ele faz o menino negro do vídeo. Que não tem nome os personagens, né? Isso, nem o personagem tem nome. Tem que se referenciar. O bandido não tem. Mas é o bandido, fica mais fácil explicar quem que é. Eu lembrei agora, não tinha, nem no roteiro tinha nome. Não, acho que nunca tem. Na maior parte do tempo não tem. Aí tem um cara aqui que eu me recuso a ler o comentário dele, o nome dele pelo menos. Aí tem um dos melhores vídeos que vi nos últimos tempos. Outro, perfeito. E tem, o resto é tudo carinha rindo. Rindo aí é difícil, né? Assim, não sabe se tá rindo da gente ou conosco. Tem um que tem 5 carinhas rindo, outro tem 2 carinhas rindo, outro tem 3 e outro tem 3. Isso quer dizer o quê? Né? A gente pode tirar a média aqui, ó. Vamos lá. 5, contem a 5, mais 2, mais 3, 10, mais 3, 13. Dividido por 1, 2, 3, 4, tá na base dos 4 carinhas ali, né? É isso? 3,5. 3,5? Né? 3,5. Então, tá, concluímos que esse vídeo aí, numa escala de 0 a 5 de carinhas sorridentes, ele tá ali na base do 3,5. Então comprova minha percepção de que é um vídeo que assim, também não é, entendeu? Aquilo tudo, porque ele tem 3 carinhas e meio das risadas só. Ele tá em 5. Sim, teve um só que riu muito ali. E teve um que riu 2 só. Riu 2, Preocupante também, né? A gente não agradou tanto essa pessoa que pôs 2 carinhas rindo. Mas então, o que você lembra dessa gravação? Que foi, como eu falei, gravado em 2022. Você estava participando, você faz o som nesse vídeo, né? Desculpa, gente, se tiver ruim o som. Eu lembro do Bosque,
mas eu lembro mais daquele dia da parte da noite, que é o ator que faz, que eu esqueci o nome dele, acabou de falar. Thiago Trindade. Thiago Estava nessa Trindade. área Eu também. tava no do Thiago e eu lembro porque era 1h da manhã, assim, Nossa, pra mais, hein? né, então, a gente chegou fazendo, preparando as coisas e tal. E aí a gente ficou ali fazendo e tem problema com a luz, né? Ah, não tá legal, foi de novo e tal. E teve aquele famoso lance do espelho, que é bom para quem estiver fazendo audiovisual, que um grande truque do cinema é você pegar Sempre que você for fazer audiovisual, você se olha no espelho assim e você fala, eu realmente vou fazer isso? Você se pergunta olhando fixamente nos seus próprios olhos. o que eu tô fazendo da minha vida? 90% desiste. Então, É certeiro assim. 90 para mais fala, não, eu não vou fazer isso. E segue a vida, que é o melhor que você pode fazer. Seguir qualquer outra coisa. Mas também, mas se você seguir, isso. você usa esse mesmo espelho para refletir a luz em algum lugar que você não tiver, só tiver um ponto de luz, aí você reflete essa luz aqui e você consegue mais luzes do que você tinha originalmente. Uma técnica reutilizada então nessa gravação. Isso, você recicla, você reaproveita a luz. E eu vou falar sério, então, um pedaço Vai. aqui, né? Que é conceitualizar o roteiro. Isso é o conceito. Porque eu acho o seguinte, esse roteiro, que é a vítima, ele vai apresentando um ladrão, né, abordando várias pessoas. Ele aborda e ele não consegue se integrar, ele não consegue compreender o que está acontecendo, porque ele só quer assaltar e as pessoas apresentam para ele questões muito complexas. Então tem um rapaz que é negro, ele vai assaltar o cara e o cara fala que não vai ser assaltado, se recusa a ser assaltado com argumentos tipo, meu povo já sofreu muito, então... E ele também começa falando pro cara assim, passa tudo playboy. O cara fala, não sou playboy, eu sou periférico. Como assim você vai me assaltar? E o ladrão, ele fica meio perdido diante disso. Ele vai assaltar a menina e ela tem um discurso feminista. Ela é empoderada. Ele tá assim, não, isso aqui é um assalto. Eu sei o que é um assalto. Você precisa me ensinar o que é um assalto. Que é a questão do mansplaining, né? Que é o homem explicar pra mulher. Muitas vezes a gente explica coisas que as pessoas já sabem. Então o ladrão não fica perdido nesse meio do caminho ali, dentro desses discursos. Eu acho que isso pode ser uma analogia para muito do que a sociedade está vivendo hoje, em vários sentidos. Você pega um campo político mais progressista, né, que é onde vem esses discursos. Muita gente não se identifica com esses discursos porque eles são muito acadêmicos, assim, né? Eu acho que tem uma questão, hoje em dia, de uma certa desconexão do povo para algumas questões que são colocadas. Sei lá, pronome neutro. Não que não tenha valor discutir esse tipo de coisa, mas não afeta muito o dia a dia do cara que está marginalizado, ele não está preocupado com esses discursos, né? E isso gera desconexão, que gera muitas vezes falta de voto, né? Porque o candidato que ele fica levantando, principalmente essas bandeiras, ele não dialoga com boa parte da população, que não se sente representada por esse tipo de discurso. O que não significa que deva ser abandonada essas pautas, mas que assim, você vai ter que se equilibrar ali para conseguir dialogar com a maior parte da população. Acho que a falta de identificação com o discurso também é porque ela já vem do meio acadêmico, e o meio acadêmico tem muitos, elabora muito bem os termos, e que esses termos e a forma de colocar a questão não é não é familiar para a população leiga, que não é um meio científico. Então chega como um discurso estranho, a forma de falar é estranha. Às vezes acredito que o assunto, nenhum assunto seja estranho para as pessoas, mas a forma de colocar é. Então, qualquer assunto pode ser discutido, entendido por qualquer pessoa da população, desde que você chegue nela, né, que atinja ela faça parte do universo dela, universo de entendimento das palavras, as referências que ela tem, né? Você tem referências na sua vida, e aí se você fala de um assunto considerando aquilo que as pessoas já conhecem, aí elas caminham, né, dali para onde for. E o meio acadêmico é isso, ele vem com termos muito próprios de uma profissão, da sociologia, ou termos próprios
Porque acho que muitas das coisas que hoje em dia já tem uma absorção de uma parte da sociedade com relação a esses termos. Eu acho que isso, numa classe média, que tem acesso à internet e está ali diariamente se manifestando, existe uma adesão dessa comunicação. Mas ela ainda não está completamente difundida na população brasileira. Então tem gente que não entende, ou entende, mas não se identifica. E acho que tem um ponto aí, que é essas pessoas que é o ponto do vídeo, que é todo mundo ali, num certo sentido, e daí o nome, quem é a vítima, a pergunta, né, é um nome com uma pergunta no final, quem é a vítima? Todo mundo está marginalizado dentro do vídeo, ou pelo menos quase todos os personagens. Você tem o rapaz sendo assaltado, você tem a menina que está sendo assaltada, e você tem o ladrão. E daí é o seguinte, o ladrão, e tem uma discussão muito frequente, né, sobre quão você deve tentar entender o ladrão, socialmente falando, do tipo, quão justificável é você precisar roubar para sobreviver. Isso é uma discussão bem polêmica que se tem hoje em dia, sabe? O cara roubou o celular, putz, ele roubou porque ele precisou roubar porque ele não tinha condição de ter dinheiro, precisa roubar para sobreviver. Mas muita gente condena, absurdo, principalmente quando você está roubando de uma outra pessoa pobre também. Então assim, num certo sentido, acho que todo mundo que está no vídeo é marginalizado. Só que você vê a diferença de discurso entre os marginalizados. Ao ponto que o ladrão, que está talvez na parte mais baixa ali, ele nem consegue entender, ao ponto que ele vai ao longo do vídeo tentando encontrar um jeito de seguir assaltando sem causar tanto mal-estar nas vítimas. E chega no último dos assaltados do vídeo, que é um político. E o político, ao contrário, ao invés de julgá-lo, eu acho que isso é a grande sacada do vídeo, assim, me permitindo o autoelogio, o ladrão, que é um político, ao contrário dos outros, que se criaram antagonismo, tipo, o ladrão foi assaltar e eles repeliram, não gostaram do comportamento do ladrão. O político abraça o comportamento. E daí é uma coisa mais tradicional, mais óbvia que se tem, é falar mal do político. Mas eu acho que tem sutilezas ali, nesse roteiro, que são interessantes, que é o político ser do MDB, que é o centrão. E o centrão é esse lugar que abraça, né? O centrão, cabe tudo no centrão. Tudo que não tem identificação com a esquerda, com a direita, vai pro centrão. O centrão é essa massa, assim, essa amálgama de absorção, uma massa cinza assim, que absorve. Então acho que isso é interessante, e é uma coisa que de alguma forma está acontecendo, sempre aconteceu no Brasil. E acho que um exemplo muito bom é a eleição de 2022, em que tem o Lula e o Bolsonaro cada um com quase 50%, né? O Lula no segundo turno faz mais de 50%, é eleito. Mas, ou seja, muita polarização, metade para cada lado. E tinha no primeiro turno a Simone Tebet, que é do MDB, com, 5% dos votos. E ela é determinante para o segundo turno, porque ela apoia o Lula é eleito. Então, com 5%, ela consegue, de alguma forma, definir o futuro do país. Porque se ela apoiasse o Bolsonaro, talvez 5% dela passasse para ele e fosse reeleito. Então, o centrão é um espaço de muito poder, né? Então, no vídeo, termina com o político abraçando o ladrão. E é o único personagem que retribui o sorriso. Que, tipo, não, meu amigo, tudo bem, é isso mesmo. E absorve. Então, é o perigo da absorção pelo centrão. Acho que isso é uma mensagem para se ter, sabe? Não saber como lidar com quem não compra 100% de suas ideias sem permitir que ela caia para o outro lado, caia para o centrão. Acho que é uma questão desse vídeo, e muitos, quando a gente escreve, o que a gente tenta fazer é ter um duplo cheque, vai. O ideal seria isso, seria conseguir isso, né? Então, assim, sempre que você vê lá, ele é o bandido, então ele é mau, ele é ruim, ele está errado. Aí você vê a pessoa não sendo empática com o ladrão, o que é esperado. Sim. Mas você acaba se irritando mais, é possível que aconteça isso, com a vítima do que com o bandido, né? Você se irrita mais, esse cara é chato, esse discurso não cabe nesse momento, enfim. Então, quem está errado, quem está certo, é interessante no humor
sempre existir, você conseguir enxergar dos dois lados, ou você ficar oscilando, né? Tanto que o político abraçando o ladrão no final é o que parece o mais compreensivo ali, né? Que fez alguma coisa por alguém. E os outros discursos, embora você também pode ficar oscilando, como, não, realmente o discurso do cara, que ele negro, que ele, né, que o povo dele sofreu, e aí você concorda com isso. Porém, você também pode oscilar para aquele lado assim, meu Deus do céu, porque nesse momento isso não faz sentido nenhum, ou não é o momento de fazer esse discurso, isso não cabe ali. Que é o que as pessoas acontece muito hoje, né? Assim, você vê uma coisa e fala, é chato esse discurso aí de chama lacração. Então, mas a maioria dos discursos das pessoas, quando elas colocam, elas só põem de um lado e você, não, eu concordo com isso, só fica ali. O humor é interessante, a gente consiga fazer, não sei se a gente consegue fazer sempre, consiga fazer sempre ter os dois lados. É o duplo cheque, que eu coloquei essa palavra, é como se você desse cheque aqui e desse cheque no adversário ao mesmo tempo, e você, né, consegue ficar pensando nos dois lados. Quando você não sabe jogar xadrez, você movimenta, os reis não podem se encostar, né? E você não sabe jogar, você movimenta, e o adversário também não sabe jogar, ele aceita que você movimente, daí um rei encostou no outro, então os dois têm cheque deles próprios. Isso, e um auto-cheque ao mesmo tempo. Quando você aproxima do rei, ele está tomando um cheque também. Ele está tomando um cheque e dando cheque. Esse é o lugar do humor, é promover o cheque e o auto-cheque dos reis, né, ao mesmo tempo. O humor é de quem não sabe jogar xadrez. Eu gosto particularmente desses roteiros em que a gente consegue colocar esses dois lugares, essas visões duplas assim. Embora muitas vezes, quase sempre, eu tenha a minha opinião pessoal sobre algum determinado assunto, mas eu muitas vezes tento escrever, até porque vale um elenco muito diverso de pensamentos assim. Então, com certeza, acho que dentro desse vídeo, por exemplo, tem gente que pensa de um lado, do outro lado, pensa uma coisa, pensa outra. Então, assim, é um exercício até como roteirista e como gestão de equipe, de elenco, conseguir propor reflexões múltiplas assim no roteiro para conseguir ter as pessoas participando. Uma pergunta, será que tem... acabou a bateria? Não sei, provavelmente. Sim. Acabou. Então a gente está naquele microfone ali. Com o teste para o microfone? Então, vamos continuar aqui, projetando a voz. Isso aí, quanto tempo tem aquilo? 21 minutos já? Vamos, não sei se convém mudar agora também. Agora não, é isso. Agora acho que não. Vai ficar muito, em questão de teste, que a gente está testando um microfone novo aqui, não vai ser nada conclusivo, né? Eu não sei se, pelo menos, eu realmente não tenho essa resposta. Se alguém souber aí, esclarece pra gente. Quando acaba a bateria do gravador de áudio, o áudio ele é salvo, tipo, ou ele é deletado? Isso é uma pergunta aí que a gente vai descobrir, mas comenta aí, se você souber, comenta aí também. Então vamos falar do outro vídeo, que é que também teve uma mudança de nome, né? Fala você desse primeiro aí. Bom, esse é o que a princípio chamaria Gay o Suficiente, e depois, acho que até por uma questão estética, para escrever ali, virou Você Não É Gay. E aí, mas por que o nome Gay o Suficiente, ele é bem explicativo, né? Gay o Suficiente porque a nossa ideia principal era de como as pessoas enxergam o gay. Aliás, de como as pessoas... acontece isso com preconceito em geral. Que as pessoas estabelecem padrões específicos para as coisas. E no caso da pessoa gay, do homem gay, as pessoas esperam que o homem gay haja de certa forma, tenha movimentos, seja afeminado de uma forma específica, use roupas de gay. Você tem que estar identificado como gay. Você tem que ficar para o meu conforto social. Se você é gay, você tem que estar identificado. Assim. Eu já sei que você é gay, tem um carinho na sua testa, então aí eu já sei como tratar você.
Que eu acho que é isso que acontece com a sociedade. Ela quer que as coisas sejam bem definidas para ela adotar um conjunto de regras de tratamento para aquele grupo de pessoas. Então tem pessoas assim, as pessoas são assim, elas se identificam assim, então eu vou tratá-las da forma X, que ela aprendeu ou determinou na cabeça dela. E aí o gay o suficiente é justamente brincar com isso, que é, o cara acha assim, mas por que você é gay? Que isso, cara, você não parece gay, e aí de uma forma surreal, ele vai se transformando no que o amigo entende que seria, ou deveria ser uma pessoa gay. Já que ele vai entender como se fosse enxergar. Aí talvez coubesse várias interpretações. Uma é como se ele vai enxergando o amigo e começa a ver o amigo, nossa, você realmente é gay, você tem... Aí ele fala, você não tem jeito de gay, você não se veste como gay, você... E aí o amigo vai se transformando, assim, né? Então ele brinca com isso. Claro que você rir disso, e até de uma forma carnavalesca que a gente fez, né? Também pode suscitar como é que chama? Uma reação contrária. A pessoa que é gay fala assim, nossa, vocês estão ridicularizando a pessoa gay. Mas os gays aprovaram a solteira. Então, a gente consultou alguns gays aí. Vamos citar os gays? Melhor não, né? Não. Tem sigilo, a gente não sabe, a gente não tem autorização para dizer quais foram os gays consultados para participar. Não sabe quem está no armário, quem não está. Então, não sabe se a gente é gay. E aí, e se a gente é gay e está fazendo esse vídeo? Exatamente. Mas uma coisa da questão do tratamento, né, como as pessoas... Eu acho que, primeiro assim, eu entendo o que você está dizendo de que as pessoas esperam um lugar, um certo conforto para saber como se dirigir a alguém. Mas no fundo é uma busca por um conforto, porque a maioria das pessoas é muito burra. Vocês são burros? Tirando o nosso público, tirando o público do Vale Humor, que é muito refinado, muito inteligente, o resto é tudo burro. Mas isso é uma coisa assim, o que seria burro? Burro é uma terminologia exagerada que eu estou utilizando. As pessoas têm um universo muito limitado de compreensão das coisas, né? Seja por escolaridade, seja por falta de acesso à cultura. Então, por exemplo, o cara que só ouve um determinado tipo de música, de repente ele nem sabe que tem aquele outro tipo de música, sabe? Então, assim, qualquer coisa que fuja um pouco do que eu compreendo causa um incômodo, uma repulsa e tudo mais. Então, se eu vejo alguém, eu não sei como eu devo tratar aquela pessoa, já fica assim, puta, sabe? E aí? Você dá conta da sua ignorância. Quando você se depara com a sua própria ignorância, você não se sente bem. Você se sente mal. Você se sente mal. Então, acho que tem um pouco disso, assim, sabe? E uma outra coisa que eu vejo em comentário de Facebook, especialmente, que é nossa, o Facebook é um lugar, assim, bizarro. Umas publicações, assim, uns posts do tipo: hoje em dia, ninguém respeita a Pablo Vittar porque olha como se veste. Porque a gente respeitava o... do Queen lá, como que é o maluco lá? Fred Mercury, prateado, né? Não. É o nome dele? Eu sempre achei que o nome dele era Fred Mercury prateado. Não. É por causa do Pânico, né? Só o prateado era prateado. Entendi. Enfim, o pessoal fala isso. Não, que ninguém respeita a Pablo Vittar porque se veste de um jeito espalhafatoso e tudo mais. O Fred Mercury era respeitado. Só que daí cai nesse lugar que é, por mais que ambos sejam gays, o Fred Mercury mantinha um padrão heteronormativo, ele se vestia que nem homem. Então as pessoas tinham menos dificuldade de entender. Então assim, tudo bem, ele é gay, mas ele se veste que nem homem, então eu entendo que é um homem igual de outro homem. Daí quando é uma figura que é um homem vestido de mulher, já começa, eu já não estou entendendo muito bem como que é isso. E meu pai fala muito sobre como nos anos 60, ali, 70, período de ditadura, incomodava mais a androgenia, não sei como que é escrita aí. Androgenia, né? David Bowie, assim. E principalmente no contexto brasileiro, de um Caetano, um Gil, assim, que se vestiam, do que um discurso mais direto, sei lá, de um Geraldo Vandré,
sabe? Porque incomodavam não entender. Eu não estou entendendo por que eles se vestem com essas roupas aí estranhas e você não sabe se é homem, se é mulher. Isso causava mais incômodo, assim. Eu acho que esse lugar da ignorância, ele é... Então, falta de complexidade de a pessoa entender as coisas, né? Ou, assim, às vezes eu penso assim, só que em algum momento da vida da pessoa, ela já viu uma pessoa gay, sei lá, um homem vestido de mulher, em algum lugar, na televisão, né, ou pessoalmente. Em algum momento ela já viu um homem, o Fred Mercury, de bigodão, assim, pá. Porque isso também incomoda algumas pessoas. Eu já ouvi assim, o cara tá, né, de bigodão ali, ele é metalúrgico, o cara é macho, pô. Não, ele é gay, ele tem um namorado. E isso também dá um bug na cabeça das pessoas. Mas o que eu penso assim, existe também uma desonestidade de pensamento intelectual, desonestidade intelectual. Por quê? Porque assim, uma vez que você já viu e você já teve aquele exemplo, você não pode fingir mais que você não sabia ou que você não entende. É intolerância, né? O cara ele já entendeu, daí vai para um outro lugar que é mais baixo também. Ele não é só burro, ele é mau caráter, ele não aceita, ele não permite que o outro viva a vida. E ele finge que não entendeu, que não sabia, ou que nunca viu, para ele ter essa reação contrária quando ele vê alguma coisa que ele não entende. Ele se apropria da burrice para permitir que ele continue odiando certas atitudes. Que é aí que é a intolerância, né? Acho que é aí que também chega na intolerância. Que é um grande dilema, né? Que se tem que, assim, um lugar democrático, até que ponto se tolera a intolerância, né? Porque, teoricamente, num lugar que tem a liberdade, você tem que deixar os outros acharem o que quiserem. Daí, a pessoa que acha, por exemplo, tem que acabar com o gay, até onde você pode deixar ele ter essa opinião, sabe? Ou quanto você tem que podar isso aí, porque, chegou no ponto que a gente... Só que daí, se você poda esse tipo de opinião, você também está sendo intolerante. Então, é um paradoxo. Só que é um paradoxo que eu acho que não pode permitir que certas opiniões sejam postas com tanta naturalidade, assim, sabe? Esse preconceito muito explicitado, eu acho que não é bem-vindo. Eu acho que tem, só que tem uma divisão de quem está fazendo o discurso e não um lugar de fala da pessoa. A primeira divisão que eu faço é quem está falando, ou tanto sendo intolerante ou cancelando o intolerante. Esse alguém é a sociedade civil, pode ser a empresa, ou a pessoa particular, ou é o poder público? Porque eu acho que tem uma diferença, aí eu não sei dizer, quando é o poder público tem que fazer assim, quando é a sociedade civil tem que fazer assim, não sei. Mas uma análise se quem está fazendo o discurso é o poder público, porque aí tem um peso, né? Tipo, o poder público proibir você de falar alguma coisa, ou o poder público, pior ainda, fazer um discurso de ódio, tem um peso totalmente diferente da pessoa da sociedade civil, da pessoa comum. O cara tá falando ali, esse cara tá falando merda, mas ele é a sociedade civil. Até você é um veículo de comunicação, você tem uma responsabilidade maior, mas ainda é a sociedade civil. Então, até que ponto, assim, nossa, o veículo tal, ele é cheio de lacração, não sei o quê, ou faz um discurso de ódio. É sério? Mas a sociedade civil é diferente de quando é o poder público. Então, mas eu acho que existem, não sei o que. Você próprio colocou uma situação ali que acho que é muito complexa e acho que não é possível a gente conseguir desmembrar totalmente essa discussão só nesse episódio. Vocês vão ter que acompanhar outros episódios aí. Mas que é a questão de, tudo bem, sociedade civil, empresa está fazendo parte disso. Só que, quando você citou, quando você é um veículo de comunicação, por exemplo, você tem um grande poder de transmissão desse discurso. Então você tem uma responsabilidade ali que é muito diferente de uma pessoa individualmente achar alguma coisa. Então, assim, não é o poder público, mas eu acho que existe um nível de responsabilidade social em tudo. Não somente, inclusive você pega... Também é uma outra discussão muito grande, que você olha a Constituição, vai falar sobre responsabilidade social de imóvel. Mas a propriedade é minha e eu não quero usar. Sim, mas teoricamente, por Constituição, você deveria... Isso é uma questão a ser considerada.
né, que cai naquele lugar de, né, MTST, pessoas que não têm onde morar e tudo mais. Então existe uma responsabilidade social em tudo que você está realizando. Então eu não acho que também tem que ter um disclaimer total de assim, não, mas como não é poder público, pode fazer o que quiser. Não acho que é bem assim. Não, eu não acho que tenha que ter determinada atitude pensando na sociedade civil ou pensando no poder público. É uma pergunta, assim, em que caso que tá sendo feito esse discurso? Pela sociedade civil ou pelo poder público? E existe uma zona cinza que quanto mais alcance você tem, mais você se aproxima, aumenta a sua responsabilidade. Mas eu acho que é interessante ter isso em mente. Não sei, não é uma resposta, não é assim, ter isso em mente não sei. Mas ter isso em mente eu acho que é interessante. Porque assim, o que acontece na polarização, no discurso que a gente tem desde que radicalizou esquerda e direita, tudo isso, é que as pessoas juntam mais os assuntos e eu acho que a gente deva desmembrar mais, deva dividir mais. Pensar é separar mais as coisas do que juntar. Então você junta tudo num bolo. Sim. E você tem que dar uma resposta final e mágica para aquilo. Não, dividir o assunto eu acho que pode ser interessante para contribuir para a discussão. Eu acho que inclusive um pensamento que eu sempre tive no Vale Humor, desde o início, é produzir justamente esse tipo de vídeo que promova discussões, permita discussões desse tipo, e é legal quando as discussões acontecem com um alto nível de complexidade, que aí você está dizendo assim, não, se você é de direita você tem que pensar exatamente isso aqui, se você é de esquerda você tem que pensar exatamente isso aqui, e vão vendendo isso para as pessoas, né? Tem as pessoas que estão na parte de cima ali da pirâmide pensando tudo isso, e lucrando tudo isso, e vão vendendo, não, se você realmente votou no Bolsonaro, você tem que acreditar nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Ou o contrário. E você vai comprando pensamentos que você deveria, na verdade, separar e pensar por cada um deles, porque um desses é muito complexo, você fica muito tempo discutindo. Que é o que está aqui, né? Está acontecendo aqui, inclusive. Então eu acho que as pessoas deveriam se propor a discutir mais as coisas. E, de repente, vídeos de comédia. Que, a princípio, quando você fala, vamos ver um vídeo de comédia, é uma coisa assim, legal, vamos ver um vídeo de comédia, quero rir e tudo mais. Você vai com um disclaimer maior do que, vamos discutir um assunto, puta, não quero discutir esse assunto. Não tenho o menor interesse de ouvir falar sobre isso. E a comédia pode, sabe, passar por baixo da porta isso aqui, sabe? Você vai jogando de uma maneira mais, assim, homeopática, né? Para a pessoa conseguir digerir. Parar para pensar um pedaço, pelo menos, do assunto. Ter contato com o tema. Uhum. E pensar. Eu acho que a comédia, ela tem uma característica que ela faz mais perguntas do que dá respostas. Que ela só é engraçada quando ela causa uma estranheza no seu cérebro. Na sua compreensão. Você vê uma coisa que você acha estranho, você não consegue definir exatamente a sua opinião sobre aquilo ou definir o assunto. O seu cérebro dá um bug e aí é que você ri, você acha engraçado porque é uma coisa que deixou um espaço aberto. E eu acho que isso contribui para o pensamento. A pessoa pensa quando ela tem que fazer o esforço de pensar naquilo e de chegar a alguma conclusão. Não vem pronto, né? Não vem uma ideia pronta para você guardar ou jogar fora. Você que vai ter que fazer o trabalho, ter o trabalho de pensar sobre aquilo. É isso. Queremos que vocês pensem aí sobre tudo que a gente falou, sobre os vídeos que foram publicados. E vão pensando. E diz aí qual que é a resposta certa. Depois de pensar, você vai dizer objetivamente o que é a resposta certa, que existe com certeza, né? Se você é um cidadão, você vai colocar aqui a resposta final, a solução para o universo. Se você é Deus, não fala, não estraga a surpresa. O pessoal tá brincando aí. A menos que você seja politeísta, porque daí são vários deuses. Então pode haver uma divergência de opiniões entre os deuses todos, né? Isso. Então se por acaso você for Deus, mas conhecer um outro Deus, tá liberado. Isso, aí se você for vocês dois podem... convida ele, fala,
comenta nesse vídeo também. Agora, se você é um Deus único, se abstenha. É. Preferível que você não participe dessa discussão aí. Ou que você não diga que é Deus. Isso, você entra num perfil falso, Deus faz um perfil Isso, falso. exatamente. Para daí poder todo mundo continuar participando. É isso. Esse foi então o... Como que era o nome? Já esqueci. Destruindo a piada. Era esse o nome? Destruindo a piada. Você não tem certeza? Acabou, não tem. Eu acho que era isso mesmo. Então, destruindo a piada aí. A gente fez um excelente trabalho de destruir as piadas. E talvez aí a gente volte em breve comentando outros vídeos. Mas realmente, se vocês quiserem comentar nos vídeos, já sabendo que a gente pode realmente trazer esse comentário para a discussão, aproveite.